Oi, Ana! Tudo bem? Bem, e você? Tudo certo? Também. Tudo certo. Você tá inteira aqui, eu tô inteira aí. Tá inteira aqui. Tá rostinho Ah, inteiro. Tá. Tudo só um bem? pedacinho. Tô Tudo bem, bem. tô nervosinha, né? Ah, quem não fica, né, Ana? Nossa primeira live. É. Ana, de começo eu quero agradecer de coração, viu? A oportunidade, você ter aceitado, porque não é fácil, é um desafio muito grande, né? Tanto o seu quanto o meu. E, e eu quero agradecer só tenho que agradecer ter colocado uma pessoa tão especial assim que possa estar dividindo nosso conhecimento, né? Levando nosso conhecimento para o pessoal aí, É isso né? mesmo, eu também agradeço a oportunidade de estar conversando com você. E como a gente combinou, que a gente já conversou, o conhecimento ele só tem valor se ele é compartilhado. Não adianta a gente Sim, ficar pegando conhecimento, aprendendo e guardando para gente. Quando a não. gente compartilha, ele passa a ter valor. A gente tem muito pouquinho, né? Mas Não, mas é de compartilhar pouquinho o que pouquinho que a começa. gente tem, né? Isso, é isso aí mesmo. Vamos nos apresentar, dona Ana? Vamos, eu só queria também, Lu, Fale. agradecer. Assim, eu sei que você vai fazer isso para as pessoas, mas eu já vi que tem gente entrando aqui, ó. Ai, um pessoal, boa Nossa, que noite. bonitinho. E agradecer a você, né? Agradecer a Deus, aos Obrigada. nossos pais que nos mandaram aqui e falar que a gente está aqui também por eles, né? Com Agradecer os certeza. nossos professores, né? Nossa, Os nossos colegas de trabalho. A gente está aqui sim, reunindo essa força toda, né? sim. De todo mundo que falou, vai lá, vocês conseguem. Sim, sim, é isso Então, mesmo, o apoio, e é eu isso aí sei que mesmo. tem gente, por mais que o tema seja maravilhoso, tem gente que entrou só porque era você ou só porque era eu, né? Ai, Falou, eu vou que. lá, não é? Falou assim, E a eu vou gente lá fica dar um apoio feliz, para as né? amigas. Então, Tá agradecer a essas certo. pessoas, ó, É, coraçãozinho, amor, viu, gente? é Obrigada. isso mesmo, é isso mesmo. Lúcia, apresenta aí então, amiga. Então vai lá. Eu me chamo Lucilene, sou de Laranjal Paulista, sou formada em História, mas eu não atuo em sala de aula. Minha pós-graduação foi em Psicopedagogia, aí atuo em clínica, né? E sou formada em Educadora Sistêmica, junto com a Ana, nós fizemos o treinamento juntos o ano passado. E estamos aqui, né, para passar um pouquinho do que a gente conhece para vocês. Vai lá, dona Ana. Eu sou Ana Lúcia, eu sou professora, fiz pedagogia. Depois eu fiz uma pós-graduação que mudou a minha vida. Assim, uma pós-graduação em relações interpessoais na escola. E relação interpessoal não fica só na escola, né? E construção da autonomia moral. Essa pós, ela trabalha muito a visão da outra pessoa, porque ela trabalha muito as relações. Então, quando a educação sistêmica surgiu, surgiu assim, ao encontro disso tudo que eu já tinha estudado. Eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso fazer na minha vida. É esse caminho que eu quero seguir com esse olhar. Eu quero seguir com esse olhar. E ela foi Que muito lindo legal. E assim, a gente conheceu pessoas muito bacanas. E uma delas foi demais. você, né, Lu? Que a gente, É, logo de cara, a gente falou assim, ah, vamos almoçar então, juntos. o tico-teco bateu, né? Como diz aquele, né? O tico-teco deu Então, certo. é isso. Esse ano estou como professora de um terceiro ano, mas eu sou professora do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, na rede municipal de Paulínia. Eu já trabalhei com educação infantil e também já trabalhei com adolescentes, mas a minha mágica acontece ali no fundamental, é a turminha que eu gosto muito. A gente se É apega, isso. né? É. Vamos começar, Professora Ana? de sala de aula. Muito bem, Claro, muito vamos bem. começar. Então, o tema da nossa live de hoje é educação em casa. Qual é o papel dos pais, né? Então, a Ana vai falar um pouquinho para a gente. Vai começar primeiro a falar sobre a educação sistêmica, né, Ana? Como surgiu, da onde que veio, como que veio, e vai dar um conhecimento dela aí para vocês. Manda bala, Tá. Ana.
Ô, Lu, só falar uma coisa, eu vejo que as pessoas Pode. marcam em algum lugar aí o tema da live. Você marcou? Ai, eu vou falar para você que eu não sei onde, A gente não onde sabe, viu, marca. gente? Se alguém souber depois como é que faz isso, É, depois avisa. Eu falo assim, ó, o pessoal marca aí. Então vamos lá. A gente vai trabalhar a educação sistêmica. educação A sistêmica. educação sistêmica, ela é uma educação que ela abrange todo. Mas de onde que ela veio? Ela veio através do conhecimento de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um padre que começou a estudar a psicologia, o desenvolvimento e as relações humanas. Ele se voltou para essa área. Ele desenvolveu, ele sistematizou três leis muito importantes. Nelas estão baseadas a inteligência sistêmica. Algumas pessoas falam da constelação sistêmica. Nós nos formamos no IDESB, seguimos essa metodologia de lá, Instituto de Desenvolvimento Humano, né? Acho que é da vida. Eles Isso. trabalham já como inteligência sistêmica. Por quê? Porque só é uma inteligência, assim como existe a inteligência musical, a inteligência lógica, matemática, existe a inteligência sistêmica que olha para os relacionamentos. Quando o Bert descobriu isso, a princípio ele descobriu isso como um meio de curar as pessoas, de curar a alma das pessoas, como uma psicóloga faz, né? Sim. Uma terapia. E muitas pessoas foram utilizar essa técnica, foram até ele para se beneficiar disso. Uma delas foi Mariane Frank. Mariana Frank era uma professora. E ela achou de uma grandiosidade, e é, né? De uma Sim. grandiosidade essas leis. E depois que você começa a trabalhar com isso, não dá para você tirar o óculos. Você passou a ver a vida dessa maneira. E ela começou a utilizar isso na sala de aula. Ela falou assim: isso vai funcionar aqui também, porque é relação humana, sala de aula tem relação humana. E ela começou a trabalhar com os alunos. Deu tão certo que ela acabou escrevendo um livro, porque isso mudou a vida dos alunos dela, mudou a vida dos familiares, mudou a relação deles com o conhecimento. Não só ela, como também a Angélica Oliveira, do México. Tem no México, existe uma universidade que vai da pré-escola até a universidade, que trabalha com a educação sistêmica, e muitas outras pessoas no mundo. Essas duas são, assim, os ícones da educação sistêmica, que foram as primeiras. Mas a educação sistêmica é isso, ela vem para ampliar o nosso olhar. Tudo está certo do jeito que está. Você trabalha dessa forma, tá certo também. Você é pedagoga construtivista, você é tradicional, não tem problema. O que a gente muda é a forma de olhar, e não o conteúdo em si, a forma de trabalhar, é só o olhar que muda. Uhum. Né? Bert, as três leis são só três, que todo mundo pode aprender, por isso que a gente está aqui, Sim. né? E ela muda realmente a nossa. Oi, Mari! Ela muda mesmo, tem uma gente que eu tô vendo que entrou. Ela muda a nossa visão. A primeira lei fala que é a lei do pertencimento, Lu. Quem pertence, pertence. Não tem jeito de você tirar, você não pode excluir ninguém. Então, existe uma família e todo mundo que faz parte daquela família tem um lugar naquela família. Quem faz parte da família? A mãe, o pai, os avós, as crianças, todo mundo que nasceu ali, né? Também fazem parte da família alguém que deu uma vantagem muito grande para aquela família, de repente você recebe uma herança de um patrão, sei lá, deu uma vantagem muito grande para aquela família, também acaba fazendo parte daquela família, todo mundo que fez com que aquela família fosse para frente. Sim. Então, essa é uma das leis mais descumpridas, que é a lei do pertencimento. Muitas pessoas, sem querer, porque ninguém quer fazer isso, acabam excluindo alguém da família. Os campeões de exclusão são os pais, né? Infelizmente, pai é assim, uma coisa maravilhosa, mas são os campeões de exclusão. Ou porque se separam, ou porque vão embora, ou porque... Como é que se dá a exclusão? Se dá por morte, se dá por sentimento. Eu não quero mais essa pessoa, essa você morreu para mim. É uma exclusão. Então, a exclusão, ela faz com que cause conflitos e cause sintomas na família depois. Sim. Essa é a primeira lei. Quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Depois a gente vai falar mais sobre o caso dos pais, né? E Sim. a caso da exclusão. Mas eu
queria que você falasse sobre a segunda lei, então, que é a lei da hierarquia. Então vamos lá. A lei da hierarquia, gente, ou a lei da ordem, é simples também. Qual que é essa lei? Quem veio primeiro e ponto final. Onde essa lei sustenta? Onde ela se sustenta? Dentro de uma casa, a gente tem a lei da hierarquia. Quem manda dentro da casa? Quem veio antes ou quem veio depois? A prioridade é de quem veio antes. Então, em casa, é o pai que manda nos filhos. E ponto. Não tem. Então, a gente costuma falar para as crianças, né? Quantos anos você tinha quando a mamãe nasceu? Quantos anos você tinha quando o papai nasceu? A criança chega até a pensar quantos anos tinha. Tem uns que falam 3, 4. Ai, tia, eu nem tinha nascido. Falei, pois é. Então, quem tem que honrar quem? Quem tem que respeitar quem? Né? Então, é fato. Se essa ordem ela tá fora do lugar, o conflito vai gerar muito, vai ter um conflito imenso, porque a criança vai querer mandar no espaço que não é ela que manda, né? Então, a lei da hierarquia ou a lei da ordem é essa. Quem veio primeiro, quem veio depois. E ponto. Não tem outra resposta, outra solução. É essa, né? E tem a lei do equilíbrio, né, Ana? Conta Tem um sim. pouquinho pra gente a lei do equilíbrio. E sabe onde que a mãe, os pais, eles pecam muito na lei da ordem, Lu? Que a gente Pode vê isso falar. muito na escola também. Vai lá. Quando os pais vão sair de casa, por exemplo, e falar assim, ó, você vai tomar conta dos outros. E não deixa, quem tem que tomar conta é o filho mais velho. E às vezes eles deixam a Responsabilidade. menina porque ela é mais obediente, né? Então, fica Uhum. pesado para a menina, que ela não é a primeira, e fica Sim, pesado, fica o mais velho assim, como assim? Ele vai fazer de tudo para dar errado, né? Porque sim. ele tem mais vida, ele nasceu primeiro, né? E se a mãe fala, você toma conta, ainda que ele não tenha condições, ele vai se vestir da autoridade de filho Sim, mais velho é e a vai dar conta, responsabilidade. E sim, a né? responsabilidade, né? Vem para a pessoa, É a uma coisinha tão diferença. pequenininha, né? E às vezes Sim, gera um conflito porque a gente não sabe disso. Que o filho mais velho, no lugar dos pais, falta dos pais, é ele que toma conta. sim, Ah, a terceira lei é a lei, Lu, do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela é muito importante entre o casal, entre os irmãos, né? Porque quando tem hierarquia, não tem equilíbrio. Onde tem ordem, não tem equilíbrio. Quando a ordem chega, pai e a mãe estão lá, acabou o o equilíbrio. O equilíbrio professor está sai. na sala de aula, acabou o equilíbrio. Mas entre os iguais, a lei que gera, que é a lei que tem que manter é a lei do equilíbrio. Eu Uhum, dou a mesmo tanto que você pode receber, né? E sim, você me dá a mesmo tanto que eu posso te dar. Se sim, entra em desequilíbrio essa ordem, causa conflito, causa muita separação, né? Às vezes a esposa faz demais pelo marido ou o esposo faz demais pela mulher e aí acaba tendo um desequilíbrio e acaba tendo aí um conflito. Entre as sim. crianças também, isso impera bastante. Por isso que os Sim. pais não devem terminar uma briga das crianças. As crianças começaram, os pais podem até ajudar, mas tem que deixar eles terminarem a briga. Quando a mãe fala para a criança assim, abraça seu irmão, pede desculpa agora. E aí tá infringindo a lei do equilíbrio. Ela tem que falar o que é Uhum, que você vai fazer com o seu irmão, né? sim. Perguntar e ajudar que eles entrem em equilíbrio. Às vezes o irmão vai ter que ficar de mal mesmo. Quanto tempo você vai. O que a mãe pode perguntar é assim: quanto tempo você acha que ele tem que ficar sem brincar com você? Aí o irmão fala assim: acho que meia hora. As crianças Sim, não soltam. Às vezes passa não, 15 minutos e eles falam já tá assim: tudo acho que ele junto. já pode brincar comigo agora. Mas a Né? lei do equilíbrio pertence aí, né? Às vezes quebrou um brinquedo, a mãe fala assim: ah, mas você nem brincava com aquele brinquedo. Mas era dele, É, né? Então, assim, sim, quebrou a sim. lei do equilíbrio. Tem que falar assim: então agora, o que é que você vai te fazer para ficar, para repor o brinquedo que você quebrou do seu irmão? Né? Uhum, Ou o que é que você quer que seu irmão faça para repor esse brinquedo? E aí, uhum. eles têm que tomar conta disso. Ah, eu quero poder jogar videogame sozinho, eu quero. É ele que escolhe. E a mãe só fala: isso é justo?
Porque às vezes a criança também pode querer muita coisa. Isso é Uhum. justo? Você acha que vai ser justo? Porque tem que estar em equilíbrio, né? Sim, sim, sim. Essa é a lei. Então nós temos três leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A lei do equilíbrio. É que nem lei da gravidade, né, Ana? A lei da gravidade é aquela, você joga e vai cair, né? Então, as três leis que ele observou são leis simples, né? E que a gente, como que eu posso falar? A gente, com elas, com elas na frente, a gente vai tomando conta e vai tomando rédea das coisas, né? A gente consegue colocar tudo no lugar. Se parar para pensar, a gente não vive sem nenhuma delas, É. né? O Lu, você sabe que, assim, eu sou cristã, né? Então, mas Uhum, mesmo para quem não é, pode ver assim, a Bíblia como um best-seller. Pensa, a Bíblia uhum, é um best-seller, tá 2000 anos aí. Todas essas leis, elas são encontradas na Bíblia. Elas são leis naturais. São sim, leis que são usadas desde a antiguidade. E assim, o problema é que nós começamos a infringi-las, né? Quanto mais tempo agora, assim, a gente fala aqui da hierarquia. Quem manda em casa? Os pais. Muitas mães já colocaram, ah, quem manda na minha casa são meus filhos, eles mandam em mim, né? Quantas e é isso casas a aí gente não mesmo. vê? E isso é pesado para a criança. Criança pede limite, ela pede que os pais mandem É, nela, sim, porque quem é mandado vai saber mandar um dia, né? Você tem o que receber. é isso mesmo, é isso mesmo. Ana, vamos falar um pouquinho então do nosso tema? A gente só colocou as Vamos. três leis, né, para o pessoal que está aí poder entender da onde que veio a educação sistêmica, toda essa visão, né, esse olhar sistêmico, porque se a gente começar a falar da nossa live sem ter uma introdução dessa, o pessoal não vai entender muito bem, né? Então é isso mesmo. Foi falado as três leis, né? Para poder dar uma introdução para vocês, para a gente poder entrar no tema agora, certo? Então vai lá, Ana, você que é professora, que está dentro da sala de aula, o que que você passa para esses pais, né? Que a gente trabalha para eles, né? O que que você passa para eles com essa educação que hoje mudou totalmente, né? Não é mais presencial, a criança tem que ficar sentadinha lá, olhando o Zoom, olhando pela internet. Como que os pais podem ajudar essas crianças a se como que eu posso te dizer? A prestarem atenção, a ficarem lá, conseguirem ficar sentadinho, que a professora está ensinando. O que que você passa para a gente, Ana? Vamos lá, Lu. Como professora, é ótimo, né? Olha, vamos então começar. Como professora, a primeira coisa que a gente faz é respirar. Vamos todo mundo respirar. Porque eu e a Lu, ó, respirar fundo, falar um Ai, que sim para essa delícia. live. Porque nós não sabemos muito, nós sabemos pouquinho, né? Nós não sabemos tudo e nós não temos a pretensão nenhuma de estarmos certas. A gente Sim. veio aqui só entregar aquilo que a gente tem, né? Os pais, de maneira alguma, a gente vai deixar aqui pais e mães que estão aí. Eu sei um segredo de todo mundo que está aí, eu já falei para você, né? Todo mundo que está nessa live, eu sei uma coisa de vocês. Todos vocês estão aí, são filhos. São filhos de alguém, né? Vocês receberam a vida dessas pessoas, do seu papai e da sua mamãe. Todo mundo é feito de papai e mamãe. Ninguém foi feito de ovo e farinha. Não tem outra coisa. Então, assim, eu também, na força dos meus pais, a Lu na força dos pais delas, estamos entregando o que a gente tem de melhor. Mas pode ser que não agrade todo mundo aquilo que é. Ah, era só isso? Que bom que assim é só, então quer dizer que você já tem mais. Já Sim, sabe o suficiente, né? Então, não fique chateado com a gente se o que a gente falar não for o que vocês esperavam ouvir. A gente vai falar o que a gente tem, né? sim. Então, assim, ó, o que a gente pode fazer com o papai e com a mamãe que está lá em casa, com essa educação toda mexida agora? Primeira coisa que a gente tem que ver é que o papai e a mamãe são isso, pais.
Eles não são professores. Então, o professor não deixou de existir. O professor só está do lado de lá da tela, ou está do lado de lá da folha. Às vezes está enviando material através de folha, através de internet. Tem escolas que estão enviando através do correio, eu não sei, do WhatsApp, né? De alguma forma deve estar chegando alguma coisa. Se não está chegando alguma coisa, está tudo certo também. Mas se estiver chegando alguma coisa, a professora está fazendo o melhor que ela pode. Ela não pode tudo. A gente é só professor. Então, a gente está fazendo o melhor que pode. O que a gente espera da família? Que eles façam o melhor que eles podem. Mas a gente não espera que a família não pode sair do lugar, a mamãe não pode sair do lugar de mamãe para ser professora. Porque quando ela sai do lugar de mãe para ser professora, aquela criança fica sem mãe. Então, aquela criança já tem uma professora que está indo através das atividades que estão sendo enviadas. O que aquela mãe pode fazer? Sentar do lado da criança ou ter a mesma atitude que ela tinha na lição de casa, né? Preparar aquela criança, ela não preparava para a criança para ir para a escola? Preparar a criança para estar naquele momento na escola, em casa. Filho, aqui agora é a sua sala de aula. É esse o papel da mamãe. Pode ficar aí, sua professora vai chegar na internet. Ou as suas atividades estão aqui. Você quer que eu leia para você? Às vezes a criança tem dificuldade de leitura. Ela precisa de alguma coisa que ela ainda não adquiriu na escola e que, infelizmente, talvez demore um pouquinho mais para adquirir, por exemplo, a leitura. Para algumas crianças que estão em fase de alfabetização, isso ficou um pouquinho conturbado. Mas a mãe, de maneira alguma, pode se sentir culpada por isso. Ah, eu não dou conta de ensinar minha filha. Não tem que dar conta. Ela é mãe. Ela não é professora. Nós, professores, vamos dar conta de fazer isso no tempo que for necessário. Essa criança vai sair da escola, vai sair da escola lá no terceiro, quinto ano, sexto ano, com tudo o que ela precisa. Nada será perdido. Mas meu filho tem condições de fazer mais e a escola está mandando pouco. O que a escola está mandando é suficiente para o seu filho. Se é assim, o pouco é porque seu filho fazia inglês, fazia outras atividades, você pode também fazer outras atividades. Mas a gente não pode, de maneira alguma, os pais, nem pegar o lugar dos professores e nem criticar os professores para os filhos. Porque quando uma mãe critica uma professora, ela está falando para aquela criança, essa professora não presta. Essa professora não serve para você. E não tem ninguém que as crianças amem mais do que as mães. Então, se a minha mãe não gosta dessa professora, eu também não posso gostar. E eu não vou aprender mais. Isso bloqueia uma aprendizagem. Sim. Agora, se a minha mãe fala, isso foi o que sua professora te mandou, vamos fazer atividade com a professora. Você vai fazer, eu vou ficar aqui auxiliando se você precisar de alguma coisa que você não saiba ler, algum material que não tenha. Esse é o papel da mãe. É estar no lugar de mãe e pai. Sim. Ajudar, sim, né? Não ensinar, né? É fazer exatamente aquilo que ela fazia antes. Sim. Aquilo que se esperava dela. É ajudar ali na lição de casa, ajudar ali numa leitura, é fazer uma pesquisa. É bem aquilo que ela, enquanto criança, que sim, todo mundo já foi filho, esperaria que a mãe dela fizesse com ela. Sim. Né? Então, se coloque no lugar do seu filho. Né? Se coloque no lugar do seu filho. Veja o que é que ele espera que você, como mãe, faça. Às vezes, ele espera que faça o lanche, né? Porque a merenda é a parte gostosa da escola. Recreio, mas pais... recreio. O lugar dos pais vai continuar sendo o lugar dos pais, né? E o do professor vai continuar sendo o lugar dos professores. Essa é a parte da exclusão que a gente fala, Lu. Se eu falo mal do professor, eu falo que não é o suficiente, eu estou excluindo aquele professor da vida da criança. Isso vai causar um conflito. Qual vai ser o conflito? A aprendizagem vai ser ruim. Né? Quando tiver que voltar, aquela criança talvez nem queira voltar para a escola. Aquele professor não serve. Sim. Tem as crianças que choram, né, Ana? Tem as crianças que ficam ansiosas para voltar para a escola, enquanto tem aquelas que estão
fazendo o contrário, né? Para não voltar para a escola, né? O chororô para não voltar, que assim tá muito bom, não precisa mais, né? E aí, quando é assim, o que que a gente pode, o que a gente pode fazer, os pais que estão nos assistindo, como que a gente pode ver nessa visão sistêmica? O que que você fala? Então, Lu, a criança quando ela chora, ela está trazendo alguma coisa. Pode até ser só choro, pode até ser só manha, pode ser manipulação, porque depende de como a criança foi criada, ou depende da idade da criança, a criança ainda não é autônoma. O que é uma criança autônoma? É uma criança que sabe o que é melhor para si e para os outros. Difícil, hein? Então, Difícil. normalmente a criança, 3, 4, até 6 anos, ela é heterônoma, ou seja, ela precisa da ordem, ela precisa obedecer a alguém. Se ela não tem essa, quem ela precisa obedecer, essa força, se ela consegue manipular os pais, ela fica fraca e ela não vai para frente, ela não vai conseguir fazer as atividades, porque ela está fraca. Mas a primeira coisa que a gente aprende da educação sistêmica é parar de olhar para o choro, parar de olhar para o conflito e olhar para a criança e falar para a criança assim: filho, eu vejo que você está chorando, eu vejo você, eu estou vendo a sua tristeza. Eu gostaria que você me falasse o porquê dessa tristeza, o que é que está acontecendo, porque eu quero olhar junto com você para isso que você está vendo, né? Compartilhar com a criança, porque se eu falo para a criança, o seu choro é manha, ou o seu choro não serve, a gente não sabe o que está se passando ali dentro, Sim. né? A criança que estava no contato com a escola, ela pode estar com saudade dos amigos, né? Ela pode querer voltar para a escola. Isso aqui não é, porque ou pode ser até o caso de quando a mãe entra no lugar da professora, a criança chora porque ela quer a mãe. Eu não quero a minha professora, eu quero a minha mãe, né? Então, o choro tem um motivo. Ninguém chora por nada. À A toa, criança né? não chora para chamar atenção. Ela chama porque ela está com dor. Ela chora porque está faltando algo. É um sintoma. Então, o que é que a gente precisa fazer? Olhar para a criança. Eu olho, até com sintoma, o que é que meu filho está passando? Né? Filho, o que é que está acontecendo? Se ele é muito criancinha, 3, 4 anos, é lógico que a criança, a gente nem precisa falar que ela vai voltar para a escola, né? Porque a criança não tem noção de tempo. Então, para ela, voltar para a escola, às vezes, é ficar longe da minha mãe. E tá tão bom aqui, né? Eu não quero voltar para, eu quero ficar longe, perto da minha mãe, né? Algumas crianças, esse contato com a mãe ainda é muito importante. E sabe quem que tem muita dificuldade de voltar para a escola, Lu? As Fala. crianças que têm o pai excluído. Você vê que quando a criança nasce, a mãe cata a criança e segura ela assim, né? Rostinho Sim, para cá, grudadinho, né? é. A mãe dá tudo para aquela criança. Aí a mãe, a criança cresce um pouquinho, a mãe vai alimentando, vai cuidando, fala assim: vai com seu pai agora, É, né? Quando a criança vai com seu pai, o pai já pega a criança olhando para frente, o pai já deixa a criança, o pai é que manda a criança para a vida, né? sim. Então, quando a criança, a mãe não deu permissão, porque não é só ter o pai, é a mãe dar permissão para o pai fazer isso com a criança. Você pode amar o Sem seu pai, vai dúvida. lá, ele não vai ligar para você faz, depois eu dou um jeito, põe um band-aid, passa o mertiolate, né? É Mas vai assim lá, porque o mesmo. pai, né? O pai. Então, quando a criança tem essa permissão de ir para o pai manda para a vida. E às vezes a criança, quando não tem, ela falta o pai, ela não tem coragem de ir para a vida. Ela fica ainda Sim. grudada da mãe. Eu preciso do meu pai, né? Então, um dos casos é esse. O que a gente vê? Na sala de aula, dando aula, eu observo os meus alunos. A gente faz algumas atividades. E assim, alguns alunos têm dificuldade, têm algum conflito, a gente faz uma atividade para resolver esse conflito. Se não resolve, o que a gente faz? Eu sou só a professora. Eu chamo os pais e encaminho para a psicopedagoga. Lá numa clínica, ela vai poder trabalhar melhor com esse aluno. Porque o que acontece se eu, professora, totalmente capacitada, porque eu fiz educação sistêmica, resolver trabalhar com aquele meu aluno em terapia? Eu vou Uhum. abandonar todos os outros. Eu A vou deixar o exclusão. papel de professora e passar a ser terapeuta, né? Então, todos os meus alunos vão perder uma professora.
que é o que acontece com a mãe quando ela passa a ser professora, né? Sim. Então, a gente chama os pais, encaminha aquela criança para uma psicopedagoga para fazer uma terapia, um trabalho que seja mais adequado, porque precisa de uma intervenção fora da sala de aula. Mas Sim. é isso. Se chorar demais, chama psico. Que é isso lá na clínica. Não, você A gente faz. resolve. É isso Na sala de mesmo. aula, eu observo, a gente faz algumas intervenções, mas enquanto grupo, né? Lá na clínica, Sim, você sim, faz as intervenções necessárias, tenho sim. certeza. E a gente faz um trabalho, Ana, com os pais também, né? Porque às vezes a criança ela está excluída de alguma dessas leis, mas os pais estão no mesmo sistema, né? Então é um trabalho em conjunto, né? E a gente faz com amor, Ana, com amor, com carinho, né? É assim que a gente vai tocando o nosso barquinho, né? Devagarinho. Tem uma pergunta aqui, Ana. Vamos mandar. Tem uma Pessoal, mãe aqui também falando, ó, tão bonitinho. Ah, se quiserem perguntas, né? Perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade aí. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, Ana. Você não vai cair esse negócio. eu Ai, não. não, Fica à é a vontade. Betina, Tia Lene. Não, não é. É a minha pacientinha. É a Betina, Tia Lene, mandou para mim, belezinha. Não, não é. Achei que era pergunta, mas não é pergunta, não. Então, Ana, voltando aqui, Eu tenho uma pergunta aqui, ó. então vai. O que é que. Como é que a gente faz para a criança fazer a lição de casa sozinha? A lição da escola sozinha? Trabalhar sozinha? Então, se a criança for muito pequena, se ela não entender ainda, põe o uniforme dela, põe ela lá na mesinha e fala: filha, agora você está aí, é a sua professora. O que as mães devem fazer é exatamente isso. Mãe, não quero. Olha, é horário de aula. Agora eu vou fazer o almoço, eu estou por aqui. Assim que você sair da sala de aula, a gente vai tomar lanche. Tem um recreio, você pode combinar com a criança, mas o trabalho é esse. E quando os pais são firmes, não tem dó, porque tem isso, Lu. Isso é É isso que eu muito ia falar. importante. O A dó, né? criança chega lá e a mãe olha aquela atividade que a professora mandou. A mãe olha e fala assim: ai, quanta lição, tadinho do meu filho. Então, a criança vai dar conta de fazer? De forma Não, porque alguma. ele é um coitadinho, ela não vai dar conta de fazer. Porque a mãe falou que ele não vai dar e ele vai afirmar, a criança sempre afirma o que a mãe fala. A minha mãe não pode estar errada. Então, Sim, como a minha mãe não está errada, eu não vou dar conta de fazer. Né? Eu deixei meu filho coitadinho. No entanto, se chega lá, muita lição, olhei que é muita lição. Puxa, filho, a sua professora confia em você, hein? Olha quanta lição, tenho certeza que você vai dar conta. O que é, que a criança vai é. fazer? Vai dar conta. Dá Olha, é conta de bastante. Se tudo. você achar que precisa de ajuda em alguma parte, aí você pode dividir em duas. Eu não sei como você faria na escola. Como a sua professora faria na escola? Dividiria isso em 2 dias? Essa Sim, lição é para sim. hoje? Ah, é para hoje? Eu tenho certeza que você dá conta. É Né? isso Ah, não mesmo. esqueça, se a mãe acha que é muito, ela pode falar assim: ah, é porque a lição de sala e a lição de casa também, é por isso que é bastante, sua professora está certa. Mesmo Sim. que a professora não esteja. A mãe tem que manter o equilíbrio, conversar com a professora. Ah, Nunca falar para os alunos, para o filho dela, o que ela acha. Né? Nem que é muita lição, nem que é pouca lição. Essa é a lição que veio. e Essa essa lição você você vai vai dar fazer. conta. Sim. Entendeu? E E ele vai dar trocar, né? conta. Vai. É trocar o dó pela admiração, né? Com É, dó a gente não tem exatamente. força para seguir, né? Muito bem falado. Vamos trocar a dó pela admiração e vamos trocar, Sim, vamos elogiar mais essas crianças. Olha só, sim. a criança está lá. Nossa, que meu filho é lento. Então, seu filho é o quê? Ele é calmo. Puxa, filho, que beleza. Olha, eu gostaria de ter a sua calma. E assim, ó, Lu, muitas vezes a gente olha no outro aquilo que nos dói. Aquilo que a gente não tem deveria ter, entendeu? E aquilo parece que machuca a gente, porque Sim, a gente casou com alguém ou teve uma relação com alguém e teve um filho com essa pessoa. Nem sempre a gente fica junto com essa pessoa. E mesmo sim. que fique,
essa pessoa tem coisas que eu não admiro tanto, assim. Mas essas coisas que eu não admiro tanto assim, estão lá no meu filho. Sim, Se eu falar pro meu filho que eu não admiro aquilo no pai, ah, você é igual ao seu pai, demora para fazer qualquer coisa. Como é que essa criança vai fazer? Vai não vai demorar, porque eu querer. não vou perder o meu pai de jeito nenhum, mãe. Sim, Né? sim, Eu quero meu pai comigo. Então, se é isso que você está vendo de mim, do meu pai em mim, é isso que eu vou valorizar. E você vai amar isso em mim. Então, vamos começar a elogiar essas crianças. Ah, ele é birrento? Puxa, olha, filho, eu vejo que você é firme nas suas. Você quer mesmo conquistar alguma coisa. Não é assim que se conquista. A gente pode conversar em vez de fazer birra. Mas eu vejo que você tem a força do seu pai. Só que o seu pai já conversa comigo, ele não faz mais birra. Você vai aprender também, não vai? Então, assim, olhar o que a gente olha que a gente não acha tão bacana, olhar de uma outra forma. Quando eu ponho uma maçã em cima da mesa, pega uma mesa, põe uma maçã no centro, chama 5 artistas e fala para eles assim, ó, desenha a maçã. Nenhum desenho vai ser igual. Então, assim, tudo tem uma outra forma de ser vista. O que a educação sistêmica fala para a gente é exatamente isso. Veja do outro lado, vamos ver na força em vez de ver na fraqueza. Tudo sim, que parece que é uma fraqueza pode ser uma força, né? E força. vai ser aproveitado. E é isso mesmo. E quando as crianças chegam para mim, Ana, essas crianças, alguma lei está fora de ordem. Ah, É fato, né? Elas chegam, eu observo, porque como que a gente vai fazer? Dentro da visão sistêmica, são as leis elaboradas, né? Então, quando a criança chega, eu observo e o que que acontece? Uma das leis está violada, está fora, totalmente fora de ordem. É criança, é filho querendo mandar em pai, é pai excluído, é mãe excluído, é aquela acusação, aquele julgamento, sua mãe não presta, seu pai não presta, você puxou isso do seu pai. E isso afeta totalmente na aprendizagem. Então você tem que fazer um trabalho, né? Não só com as crianças, com os pais também, para poder colocar tudo isso em ordem, né? Porque é complicado mesmo, né? Só que às vezes, até para você passar isso para os pais, é demorado, é complicado, né? E assim a gente vai seguindo, porque a gente trabalha individual. Dentro de uma sala de aula é mais difícil ainda. E dentro de casa, né, se a mãe trabalha o dia todo, chega cansada, aí vê aquele peso que ainda tem que acompanhar a criança, né, e sentar com a criança. Então a mãe tem que saber que ela não vai fazer o papel do professor. Ela pode tirar esse peso dela. Se ela chega em casa cansada do trabalho, muitas vezes com a cabeça cheia, ela não precisa, ela não tem que fazer o papel dos pais, do professor. Ela vai fazer apenas o papel da mãe. Sentar lá, precisa de ajuda, filha? Eu posso te ajudar. Te ensinar é o papel da sua professora. Então, amanhã na aula, no vídeo que você assistir, você vai falar para a professora a sua dúvida, porque eu também não sei. e não precisa saber, né? Não, de Não forma precisa alguma. saber. Não. As Tirar esse mães, as peso, né? mães se culpam muito, né? Sim, Mãe, não existe culpa. Vamos começar aqui, ó. Mãe nenhuma é culpada de nada. Mãe não sim. tem culpa. Mãe sempre tem duas opções e ela sempre escolhe a melhor. Com aquilo que ela tem. A vida não é perfeita. Então, com aquilo que aquela mãe tem, aquelas duas opções, ela escolhe a melhor. Só que o que causa muito, deve chegar muito para você na clínica lá, é a mãe querer fazer o papel do pai, né? Ah, A mãe sim. querer fazer o papel de todo mundo. Sim, sim. E a Abraçar o criança, mundo. e a criança que traz muito problema, que tem muito conflito de aprendizagem, é a criança que fica cuidando dos pais. Não existe ser que a criança mais ame do que a mãe. Ah, a minha mãe tem uma dor de cabeça que não passa.
né? Então, a criança não Preocupação. vai, ela está preocupada com a dor de cabeça da mãe. Ela não vai estar com a cabeça lá para aprendizagem. Até porque ela já escutou uma historinha ou num filme que a pessoa tem uma dor de cabeça e morreu. E ela Ah, pensa que ela vai perder a mãe, né? sim. Para a criança tudo vai chegar em morte, eu vou perder a minha mãe, né? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com aquilo que eles falam para os filhos. Porque os filhos, o que a gente fala e o que a outra pessoa entende é totalmente diferente. As crianças chegam na metade da vida, né? A gente chega sempre na metade. A gente chegou, os nossos pais já estavam juntos ou já tinham se separado, a gente quer sentar na janelinha e tomar conta deles, né? A gente acha que a gente sabe tudo. As crianças são iguais. Eles querem tomar conta dos pais. Eles querem resolver o problema, né? Então, quando a mãe está muito angustiada que essa Covid vai matar alguém, ou, nossa, vai mandar as crianças para a escola, ou a criança também sente isso. Não, não Sim. posso ir para a escola, não, que a Covid, né? É. Por quê? Porque a mãe sente. Às vezes a mãe fala assim, ai, não aguento mais essa Covid, quero voltar a trabalhar, quero voltar para... A criança assim, assim, eu não aguento mais ensinar É isso você. Eu mesmo. não É. aguento mais É. ensinar você. É. Parece que a criança é um peso. Por isso que a criança, a mãe não pode pegar esse papel para ela, porque Não, não. esse papel é dos professores. Para qualquer mãe seria pesado. Para mim seria muito pesado eu ter que mandar a criança tomar banho, escovar o dente, dormir, ver os horários dela. Não, eu sou só professora. Isso é tudo Sim. culpa da mãe. Ensinar um monte de coisa que é questão de educação, de civilidade, né? É coisa de mãe. Não é? Coisa Meu de mãe. papel é só ensinar português e matemática, né? Falar É. bom dia, essas coisas, é papel de mãe, né? Então, se cada um ficar no seu quarteto, isso é com o seu pai. Isso é papel de pai. Então, Cada um manda no lá seu pro lugar. pai. Divide com ele, né? O pai É. falou, tá falado. Você discute com ele, mas não fala mal do pai para a criança. Nem Quando pode. a gente fala mal do pai para a criança, isso acontece nas escolas, inclusive, também. A gente também não é perfeito, a gente sabe que, assim, a gente é ser humano, né? A gente fala assim, ah, porque a sua mãe, não sei o quê. Para a criança, assim, quem que é a mãe? Ela é 50% a mãe. Então, assim, eu não sirvo, né? Eu não posso me amar porque a minha mãe não serve. Ah, porque meu pai não presta, o meu pai tá não sei aonde, está na cadeia, o seu pai devia, seu pai não pagou a pensão. Ou seja, aquele pedaço que é o meu pai em mim, ele fica totalmente ferido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As palavras têm muito poder, Muito Lu, poder. muito poder. Tem. Então, Ainda eu mais para posso criança. olhar tudo com amor. Eu tenho só. Tem uma frase, eu não sei quem que é, mas assim, eu aprendi três coisinhas. Olha que maravilhoso isso. Eu vejo, porque tudo é fato na vida. A educação sistêmica, a gente ensina a olhar isso como um fato. O pai está na cadeia. Ponto. Qual é o problema? Para mim, o pai está tudo certo, Sem né? Ele julgar, né? continua sendo o pai da criança, sem julgar. Sem julgar. O que ele fez, o que aquele homem fez, está sendo punido pela sociedade, está tudo certo. O pai é perfeito, ele fez uma criança, eles são perfeitos. Imagina um pai e uma mãe que conseguem fazer um ser vivo, né? É uma perfeição danada. Então, eu me perdi. Ah, as frases. Eu vejo, vi o fato. Eu penso, eu sinto. Então, eu consigo mudar o que eu vejo? Não. Eu De não consigo forma mudar o que eu alguma. vejo. Mas eu posso mudar o que eu penso. Então, se eu não julgar aquilo, eu posso mudar aquele sentimento para amor e acolher. Eu vejo que é muita coisa. O que eu vou pensar? Meu filho dá conta. Eu sinto Sim. o quê? Eu sinto uma força. É, Eu é. vejo aquilo. Eu penso, coitado do meu filho. O que eu sinto? Fraqueza. Sim. Então eu escolho, né? E eu tenho que escolher olhar para minha mãe, para o meu pai, todos vocês filhos que estão nos assistindo nesse Sim. momento, presta atenção. Olhar para os seus pais. Não me interessa, assim, não interessa para a gente, para você também. Não interessa o homem e a mulher o que eles fizeram, porque homem e mulher, ser humano é tudo falho. Sim. Mas pais, eles te deram a vida. E vocês, enquanto pais, deram a vida. Vocês só podem ter filhos porque vocês têm vida. Então, assim, olha para os seus filhos.
Vejam que aquele homem, aquela mulher que são os seus companheiros, te ajudaram a fazer essa coisa maravilhosa, que é grandiosa. E os seus Sim, pais, né, te deram a vida. Então, olhar para os nossos pais com gratidão é, e amor, falar, é, pai e mãe, muito obrigado porque vocês me deram. Ah, mas a minha mãe não me deu nada. Te deu a vida, né? E assim, quem não recebe com gratidão o pouco, não vai ter nada para passar para frente. sim, Vai fazer sim, o quê? Se eu recebo com gratidão aquilo que eles me deram, eu tenho alguma coisa para construir em cima disso e sim, passar para frente. Eu preciso ter é. alguma coisa para construir. Agora, se eu venho de uma vozinha, como é que eu construo alguma coisa? Né? Não, é Então, o certo, lição de né? casa para os pais, né? Lição de casa para os pais. Para todo Sim, mundo. Vamos sim, olhar com gratidão para quem nos deu a vida, né? sim. Papai e mamãe no lugar de papai e mamãe e deixa o professor no lugar do professor. E ponto, né? Ninguém vai fazer o papel do outro. O peso é grande, não vai dar conta e só vai estressar e entrar em conflito. Aí vai ter aquela briga com a criança, vai ver que a criança não é o que o pai e a mãe está pensando que seja, né? Porque às vezes o pai e a mãe nunca sentou com o filho. Aí chega essa situação assim, se vê obrigada a sentar com o filho para ajudar. Vê que o filho não está entendendo, não sabe, não aprendeu certas coisas. Aí já começa a julgar. Mas você não sabe. Isso é para você saber. Você não aprendeu, a sua professora não te ensinou. Então, o pai e a mãe é no lugar de pai e mãe. E deixa a professora ser a professora, do jeito que ela é, né? E olhar o fato, né? Qual é o fato? Meu Sim, filho não sabe fazer isso. O que é que eu vou pensar sobre isso? Né? sim. Vou pensar, eu posso pensar, posso ajudar ele a fazer isso? Porque de repente a mãe pode ajudar. Não tem problema Claro, nenhum a mãe claro, ajudar. claro. Mãe pode dar o que quiser, porque mãe não tem relação de equilíbrio. A mãe dá mesmo, sem medida. Sim, sim, Né? sim. Só que ela tem que dar como mãe. Filho, senta aqui que eu vou te ajudar. Tá tudo certo. A sua professora vai ficar muito feliz quando chegar na escola e você já souber isso. Eu Sim. vou, né? Não tenho que falar mal da professora nem nada, De sua forma professora vai ficar alguma. feliz. Quando essa criança chegar na escola, ela vai, professora, ó, minha mãe me ensinou, eu já aprendi a fazer isso, e tá tudo certo. Até porque, Lu, segredinho aqui, ó. Você Vai que tá lá. na clínica deve passar menos por isso. Nós, professores, a gente vai lá, trabalha com a criança, dá atividade, etc. Aí chega um belo dia, a criança chega pra gente. Eu falo assim, nossa, que legal, né? Olha, professora, minha mãe me ensinou a ler. É sempre a mãe. É sempre a mãe. Em casa eles devem falar professora, mas tudo quem ensina a criança, porque assim, a É. criança adquire isso. Não existe quem ensina. Se alguém tivesse capacidade de alguma coisa, a gente não ia ter criança com problema, né? A gente não Sim. tem. A gente dá as atividades necessárias para que a criança desenvolva aquilo. Mas ela sempre fala assim, a minha mãe me ensinou, é muito bonitinho, né? O meu pai sabe fazer conta, professora, ele me ensinou a fazer continha de vezes. Sim, sim. É lindo, né? E É a lindo gente porque às recebe com vezes. alegria, porque a gente trabalha, como você disse, pais e mães, presta atenção. Sim. A gente não trabalha para os alunos, a gente trabalha com os alunos, mas a gente trabalha com vocês. A gente trabalha para vocês. A gente serve as famílias que levam os filhos até a escola. Esse é o papel do professor. É, Servir as famílias trabalhando com o aluno. Mas a gente é. está depois de vocês. Na autoridade, a gente já, jamais Não, ficaria ali. Entendeu? A gente está não, bem depois de não. vocês. É o pai e a mãe. Pai e a mãe. Lúcia, olha o tempo aí, hein? Ana, tá no fim, filha. Tá É, acabando já. Tá acabando. Nós vamos nos despedindo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, deixa no direct, né? Ou chama no privado. Pergunta que a gente vai responder, né, Ana? A gente responde. E acredito que a gente vai fazer mais lives, né, Ana? Porque foi opa! tranquilo, né? Depois da primeira a gente vai, né? A gente tem que abrir. Então, deixa lá, a gente vai responder todas e aí já vamos bolar uma outra live. Se vocês quiserem dar alguma opinião de algum tema, de algum que vocês gostam, que vocês estão na dúvida, aí a gente também responde. A gente faz uma live para vocês daí, Tá direto bom, no. acho que tem 3 minutinhos. Ó, o que que eu quero dizer? Pra lembrar.
fiquem com amor, lembrem-se, cada um tem que ficar no seu papel, a criança vai entender isso de boa. Que mais? Elogiar bastante, mas não fazer elogiar. Olha mesmo o fato, elogia e pensa nisso aqui. Eu vejo, eu penso e eu sinto. Você pode mudar o Sim. que você pensa. E aí você É. pode mudar o que você sente. A criança, ela tá mesmo com dificuldade. Nós estamos também. Ah, meu filho não tem rotina. A gente também tá com a rotina alterada, né? Não são só eles. A gente não pode cobrar porque muitas vezes eles estão se espelhando na gente. As Sim. crianças se espelham na gente. Olha e vê, por que será que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu filho? Que ele está assim, isso deve ser espelho meu, olha lá. É. E E ame, trocar, né, ame, Ana? ame, 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 Trocar o dó pela admiração, né? pela admiração. Isso, inverter. Em vez de ter dó, vocês admirem, porque são umas bênçãos e são de vocês, né? São a misturinha de papai e mamãe. Então não tem Ah, como ter dó, né? A gente tem que ter admiração mesmo. E é mãe não precisa isso, ter gente. culpa e a gente tem que ter admiração por todos, Isso tá bom? mesmo. Gente, fique com Deus. Muito obrigada às pessoas, os pais, as mães, né, Ana? O Obrigada mesmo, pessoal obrigada que. porque eu sei que tem amigos da gente que ficaram aí, ó. Muito Isso obrigada, gente, mesmo. pelo Muito carinho de todo obrigada. mundo. Tem, ó, tem mãe de aluno meu escrevendo aqui. Muito Ai, tem. obrigada. Muito Sim, obrigada mesmo. ótimo. Valeu. Beijo, fiquem com Deus. Até a Com próxima. Deus. Ana, beijo, amor. Valeu, Lu. Eu não Obrigada. sei desligar agora, hein, Lu? Você tem que desligar aí. Clica no X.